Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus faça morada no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Gênesis, capítulo 12. Ainda no tema do mês, nós estamos trabalhando sobre a vida do discípulo de Cristo Jesus. Então, todos nós, como discípulos do Senhor, como aqueles que já entregaram suas vidas para Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande para com o mundo, para com as pessoas. E as nossas vidas, na realidade, elas precisam de uma transparência inconteste. Eu, você, todos nós, como servos do Senhor, precisamos agir de uma forma onde as pessoas querem ver Cristo Jesus. A pessoa olha para você e quer ver realmente que você é alguém convertido, que você é alguém mudado, que você não é mais aquela pessoa das atitudes anteriores, das atitudes velhas, não. Que você é um homem ou uma mulher nas vestes novas que o Senhor deu. Então todos nós temos a responsabilidade disso. Então, nós estamos trabalhando esse mês com esse tema, a vida do discípulo de Cristo Jesus. Vamos orar antes de nós lermos o texto? Pai soberano, Deus bendito, em nome do Teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz na vida de cada um de nós. Pedimos, Deus, nesse momento que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para podermos, ó Deus, entender e compreender as Tuas verdades maravilhosas, para entendermos, ó Deus, o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar. E acima de tudo, ó Deus, que a Tua palavra, ela venha, ó Deus, mesclar de uma forma profunda e íntegra, e intrínseca, por assim dizer, nos nossos corações. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, que ela venha nos incomodar, para que, ó Deus, nós possamos olhar e ver o quanto nós precisamos mudar. Então, Senhor, que esta noite o Senhor fale muito forte aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos e servos, na compreensão da Tua verdade. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que habita na minha vida e na vida de toda a Tua igreja, que possa falar, que possa fluir, que possa, Senhor, incomodar corações esta noite. Em nome do Teu Filho, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ao texto. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus aqui, ele dá uma ordem a Abraão. E Abraão, na realidade, ele era um servo de Deus. Ele era um servo, como todos nós conhecemos na palavra de Deus, um homem de muita fé. Aliás, a Bíblia conota ele como o pai da fé. Então Abraão era essa pessoa. Mas muitos outros adjetivos são atribuídos a Abraão. Abraão, ele era um homem obediente. Era um homem que de todas as formas ele fazia a vontade de Deus. Ele obedecia a Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Abraão era um homem corajoso. É tanto que quando nós lemos todo o texto, a gente percebe que a coragem dele foi grande, porque ele abandonou tudo, ele saiu para fazer aquilo que o Senhor havia determinado que ele fizesse. Abraão, ele era um homem de renúncia. Ele renunciou a todas as coisas. Abraão, ele era um homem amoroso. Ele era um homem cheio de fé. Então todos esses atributos, todas essas características estavam sobre Abraão. Abraão, ele era um pai exemplar. Ele era alguém em que realmente ele se importava com aquilo que Deus dizia, que Deus mandava fazer. Abraão, ele era um homem de uma grande abnegação. Então esses eram as características de Abraão. Ele tinha essas qualidades.
A sua vida era uma vida de dedicação a Deus, de dedicação à sua família. Essa era a pessoa de Abraão, um homem que alegrava o coração de Deus. Então, irmãos, às vezes nós precisamos parar um pouco a nossa vida, nós precisamos parar um pouco o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, e perguntarmos a nós mesmos: nós estamos agradando o coração de Deus? Será que você pode fazer essa pergunta a você mesmo e se auto-responder? Você está agradando o coração de Deus? Porque a vida desse homem foi uma vida que agradou a Deus. Então a vida do servo de Deus é uma vida que precisa agradar a Deus, que precisa fazer com que Deus olhe para nós, olhe para você servo, olhe para mim servo, e encha o coração dele de felicidade, como ele fez com Jó. Quando ele conversa com Satanás e ele diz: vê o meu servo Jó, não há homem tão íntegro na terra como Jó. Deus se alegrava com as atitudes de Jó. Então, em primeiro lugar, a vida do discípulo de Cristo Jesus, ela é uma vida de renúncia. Observe que Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela. Deus mandou que ele renunciasse a tudo quanto ele tinha, a seu conforto, ao conforto da sua família, do seu pai, da sua mãe, da terra que ele morava, e mandou que ele fosse para um lugar incerto aos olhos humanos. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas é interessante que, sob a incerteza e sob a dependência de Deus, claro, incerteza humana, mas a dependência de Deus que tudo pode, Abraão caminhou e renunciou a todas as coisas que ele tinha, em busca de uma promessa que Deus havia lhe dado. Foi preciso uma renúncia para que Abraão pudesse caminhar por lugares desconhecidos, por lugares que ele jamais imaginou. Foi preciso uma renúncia para que ele pudesse ganhar a terra que Deus havia prometido a ele, uma terra que ele dominaria. Foi preciso uma renúncia. E quando eu olho para isso aqui, já aplicando para a minha vida, para as nossas vidas, nós podemos perceber o seguinte: que muitos hoje querem as bênçãos de Deus. Todos nós queremos. As pessoas querem encher as suas vidas com bênçãos e mais bênçãos de Deus. Querem caminhar debaixo dessa graça. Querem prosseguir em meio a essa bênção. Porém não estão dispostos a renunciar. Essa é a questão maior. Há muitas coisas em nós que precisam ser renunciadas, precisam ser deixadas de lado. Os prazeres pessoais, todos nós temos prazeres pessoais. Há coisas que nos enchem de felicidade, que nos enchem de uma vontade expressiva. Mas quando nós olhamos para Deus, há uma importância maior aqui. Há algo mais sublime aqui. Quando nós olhamos para essa pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, nós percebemos que há muitas coisas supérfluas ao nosso meio, e nós estamos abraçados a elas, nós estamos agarrados a elas. Às vezes nós nos agarramos aos nossos direitos, porque há questões nossas que nós dizemos assim: não, mas eu tenho direito nisso aí. Mas deixa eu fazer aqui uma colocação. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus tinha todo o direito, mas ele abdicou do seu direito para morrer numa cruz por mim e por você. Amém? Jesus, ele abnegou, ele renunciou o seu direito natural. Então, amados, a vida do discípulo de Jesus, ela precisa ser uma vida de renúncia, em todos os aspectos, em todas as coisas que sejam necessárias e sejam precisas. Nós precisamos olhar para nós e renunciar a muitas coisas. E um dos pontos fundamentais
e primordiais nas nossas vidas é que nós precisamos renunciar à preguiça espiritual. A preguiça espiritual, ela tem se abatido no meio do povo de Deus. A preguiça espiritual, ela tem parado os servos de Deus e não os deixa caminhar. Muitas vezes nós pegamos coisinhas pequenas e colocamos em nós: não, isso aqui eu não posso ir fazer a obra do Senhor por causa disso. Porque uma preguiça espiritual tem abatido os filhos de Deus. Então o servo do Senhor, o servo de Deus, a vida do servo de Cristo Jesus, do discípulo de Jesus, precisa, em todos os aspectos, ter uma renúncia. Renunciar. Nós precisamos renunciar à mesmice. E quando eu falo em mesmice, eu quero dizer que às vezes nós estamos tão acostumados com coisas ao nosso redor, como estar aqui todos os domingos, como participar de alguns grupos, como, sei lá, vir para eventos da igreja. Nós estamos tão acostumados a isso, a esse tipo de coisas, que quando é um momento de adoração perfeita para Deus, nós faltamos, nós falhamos e nós deixamos Deus para segundo plano. Precisamos renunciar a isso. Precisamos renunciar ao nosso comodismo pessoal. É tão bom estar em casa, lá no meu sofá, deitado, assistindo a minha TV de plasma, aqueles que têm, claro. É tão bom estar lá na internet, navegando nos Facebooks da vida, nos WhatsApps da vida. Nada contra isso, porque são ferramentas que podem nos ajudar. Mas é tão bom esse conforto. Mas às vezes nós nos agarramos tanto a isso, nós nos sustentamos tanto a isso, que nos acomodamos e esquecemos de adorar e de honrar o autor da vida. Isso é algo para nós pensarmos. Isso é algo que precisa ser dito para nos incomodar. Isso é algo que precisa ser dito para que uma chama reacenda nos nossos corações. Nós precisamos, em todos os aspectos de nossas vidas, renunciar. Renunciar às desculpas esfarrapadas. Quantas vezes nós criamos desculpas para não adorar a Deus? Eu estava com a dor de cabeça tão grande, por isso que eu não fui para o culto. Eu estava com a dor de dente enchendo meu saco aqui, que eu não estava aguentando mais, por isso que eu não fui para os cultos. Eu não fui para o culto porque eu estou rouco e eu ia piorar, e amanhã eu tenho que trabalhar. O Senhor, Ele é muito maior do que as nossas desculpas. Por isso nós precisamos renunciar a isso. E falando em dor de dente, está aí a Adriana com dor de dente aí, não. Ela está com dor de dente. Irmãos, não há desculpa para adoração ao Senhor. Jesus, Ele não deu desculpa para ir à cruz. Ele olhou para a humanidade e disse: eu morro por eles, eu dou minha vida por eles. Pai, o sacrifício vai ser eu para o Senhor. Pai, perdoa cada um deles, porque eu vou me doar por eles. Jesus não criou desculpa, Jesus não se acomodou, Jesus não ficou na mesmice, Jesus não teve preguiça espiritual. Então o servo, a vida do servo, a vida do discípulo de Cristo Jesus, precisa ser uma vida, acima de todas as coisas, de renúncia. Quando nós olhamos para Abraão, ele renunciou para seguir aquilo que Deus o havia mandado fazer. Amém? Em segundo lugar, a vida do discípulo de Cristo Jesus precisa ser uma vida de caráter ilibado, de caráter inconteste. Como é o teu caráter? A sua palavra é sim, sim, não, não? Será que é confiável alguém escutar você dizer alguma coisa?
Será que as pessoas olham para você e dizem: está aí um homem de Deus que fala a verdade, está aí uma mulher de Deus que fala a verdade? Porque assim precisa ser a vida do servo de Cristo Jesus, do discípulo de Cristo Jesus. Deus, ele disse para Abraão, versículo 2: sê tu uma bênção. Seja uma bênção, Abraão. Você precisa ser uma bênção. Eu vou derramar bênçãos na sua vida para que você seja uma bênção. É interessante que enquanto Abraão ele caminhava em busca da promessa, a sua personalidade precisou ser transformada, precisou ser moldada. Em Gênesis capítulo 12, quando ele chega no Egito, ele ficou tão assim assustado, porque a Sara era uma mulher muito formosa, muito bonita, que chamava atenção, e ele disse: olha, se alguém perguntar, tu diz que é minha irmã, porque vai que eles me matem, mas você vai sobreviver. Essa foi a atitude dele. O seu caráter era um caráter que precisava ser moldado, que precisava ser transformado diante de Deus. O Senhor, ele definiu o caráter de Abraão. Simplesmente ele disse: seja uma bênção. Amado, você precisa ser uma bênção. Deus, ele quer derramar bênçãos na sua vida para que você seja bênção para outras pessoas. E se você não tiver um caráter de acordo com aquilo que Deus espera e deseja de você, você não vai abençoar a vida de ninguém, e nem da sua família. E nem da sua família. Tudo que você falar, tudo que você disser, precisa ser para abençoar a vida das pessoas. Porque era isso que Deus estava dizendo aqui para Abraão. É isso que Deus espera dos discípulos de Cristo Jesus. Seja uma bênção. O caráter precisa ser mudado. Nós precisamos deixar Deus mudar o nosso caráter. Às vezes, o mundo nos pressiona de uma forma tão grande, tão pesada, tão difícil, que nos imprensa contra uma parede para que você não diga verdades que precisam ser ditas. O mundo nos pressiona, e às vezes nós dizemos assim: puxa vida, mas está todo mundo fazendo, qual é o problema? Está todo mundo dizendo uma mentirinha, qual é o problema? Está todo mundo não dizendo verdade, qual é o problema? Às vezes eu preciso dizer uma mentira para sair de uma situação, qual é o problema? Tem muito problema, porque é pecado. É pecado. O caráter do cristão, ele precisa ser mudado. Paulo disse em 1 Coríntios 11, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós queremos ser um discípulo de Jesus, nós precisamos ter um caráter inconteste. Nós precisamos ter um caráter acima de qualquer coisa. Nós precisamos refletir Cristo Jesus para a humanidade. Amém? Você é esse servo que reflete Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sim, somos. Nós somos esses servos que espelham Jesus, que mostram Jesus. Nós somos esses servos de transparência que as pessoas olham e querem imitar. Você precisa ter esse desejo no seu coração. Você precisa nutrir em você essa vontade. Claro, não para parecer. Claro, não para querer ser melhor que ninguém, não. Mas para honrar e glorificar o nome daquele que morreu por você. Nós precisamos fazer isso. Ser imitador de Jesus é ter um caráter de abençoador, que abençoa. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Nós precisamos chegar a isso aqui, na nossa caminhada, porque aí nós seremos bênção para as pessoas. Nós seremos bênção para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós seremos. Quem não quer salvar o seu filho, sua filha, seu irmão, sua mãe, seu pai, todos? Quem? Nós queremos.
Mas nós precisamos olhar no que precisa ser mudado em nossas vidas. Amém? Uma terceira, vamos dizer assim, uma terceira colocação que nós podemos ver na vida de um discípulo de Cristo Jesus é que ele precisa se deixar ser instrumentos nas mãos de Deus. Você sabia que cada um de vocês aqui é um instrumento que Deus pode usar? E Deus quer usar. Mas às vezes, se nós não mudarmos essas coisas que eu venho falando aqui antes, que eu falei, que eu já expliquei, se nós não buscarmos mudar isso, sabe o que é que vai acontecer? Deus não vai nos usar como instrumentos da sua verdade. Deus, Ele não precisa de nós para nada, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos usa como instrumentos. Porque quando Deus nos usa como instrumentos, nós nos edificamos. Ser usado como instrumentos de Deus não é favor a Deus, é para crescimento particular de cada um de nós. Quando nós somos usados como instrumentos de Deus, nós crescemos. Nós crescemos. Quem não tem a satisfação, a alegria no coração de ter pregado para alguém, dizer: meu filho na fé, hoje é um homem de bem, é uma mulher de bem, porque eu preguei o evangelho para ele. Claro, não porque eu preguei, mas porque Deus me usou para levar essa mensagem. Isso é satisfatório para nós. Isso é alegria para os nossos corações e nos faz crescer, não é verdade? Nos faz crescer. Então, em terceiro lugar, nós precisamos deixar Deus nos usar como instrumentos da sua vontade. Ele diz para Abraão aí: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele já havia renunciado à sua terra em prol do que Deus o iria dar. Abraão, ele já teve o seu caráter mudado pelo Senhor, porque lá no Egito, quando ele mentiu e disse que Sara era sua irmã, Deus o repreendeu. Deus o repreendeu depois. Deus quis até punir o rei, o faraó, por causa dele. O faraó vai lá e diz: que é isso que tu fizeste isso comigo? Dizendo que ela era tua irmã. Então Deus trabalha. Isso foi por 2 vezes que ele fez, mas Deus trabalhou no caráter dele. Então agora ele já tem o seu caráter mudado. Agora ele já podia receber a promessa de Deus, que era ser bênção. Ser bênção para todas as famílias. Mas ele teve que mudar. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você quer ser bênção para a sua família? Você quer ser bênção para as pessoas? Então vamos lutar. Vamos nos esforçar. Há dias, as circunstâncias, muitas vezes, em que a gente diz assim: puxa vida, hoje eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para uma reunião porque eu estou assim, estou daquele outro. Mas se você for, mesmo com a dificuldade que você possa estar enfrentando, você vai sair fortalecido. E amanhã você vai estar bem melhor. É assim, irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida é dessa forma, é nessa direção, é nesse naipe. Deus, Ele quer moldar as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, às vezes só para a nossa casa, só para dentro do nosso lar. Mas quantas pessoas não serão e precisam dessa bênção que Deus nos dá? O meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, o meu amigo do trabalho, o meu amigo da faculdade, até o meu inimigo, ele precisa da bênção de Deus através de mim. Porque Jesus diz que nós devemos não odiar o nosso inimigo. Jesus fala isso, porque nós precisamos ser bênção. Porque vai lá que, por um acaso, por causa do seu amor, ele reconhece que existe um Deus e se converte. Vai ser seu irmão na fé, na caminhada em busca de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ser bênção todos os dias, e precisamos ser instrumentos que Deus vai usar, porque há uma promessa para cada um de nós. Deus tem feito isso, mas nós precisamos nos entregar de uma vez por todas nas mãos do Senhor. Nós, na nossa caminhada cristã todos os dias, a nossa vida, ela precisa estar pautada na palavra de Deus
ela precisa estar pautada nas orações, ela precisa estar pautada na perseverança, ela precisa estar pautada no reconhecer de que somos pecadores. A nossa vida diária. E quando nós realmente reconhecemos isso, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu sou imperfeito, mas eu sou um instrumento que quero estar nas tuas mãos. Porque não pense que Abraão era perfeito. Abraão não era perfeito. Abraão é muito comum, como eu, como você, como todos nós. Todos os homens da palavra de Deus, todos os homens da fé, todos aqueles que estão aqui, que são narrados sobre suas vidas, foram homens ímpios e depois se converteram, foram homens pecadores como nós somos, mas Deus os usou. Deus usou todos eles. Nós fomos homens e mulheres ímpios e hoje nós estamos aqui debaixo da graça de Jesus e Deus nos usa como instrumentos da sua verdade. Basta nós querermos, nós deixarmos. Amém? Em quarto lugar, o servo de Deus, o discípulo de Cristo Jesus, ele precisa sonhar com o inusitado. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Você conhece alguém em que no seu pensamento, dentro da sua ótica, você diga assim: não, esse aí não vai se converter não. Talvez até dentro da sua casa, da sua família: não, esse aqui não... Eu já falei, já disse, já preguei, já mostrei, outras pessoas já falaram, mas esse aí não vai se converter não. Não tem pessoas que a gente acha isso delas? Tem ou não tem? Tem. Quantas vezes nós até já dissemos isso? Mas nós precisamos sonhar com o inusitado, de que Deus poderá mudar e transformar o coração daquela pessoa. Então, observe o que Deus fala aí para ele, para Abraão. Abra aí capítulo 15, versículo 3. Pouco mais na frente aí, capítulo 15, versículo 3. Aliás, versículo 5, desculpe. Então, conduziu até fora e disse, aqui Deus falando para Abraão, mandou ele sair de fora da sua tenda e ir lá fora. Ele disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: serás assim a tua posteridade. O que é que Deus está dizendo para ele? Olha para o céu, conta as estrelas, porque assim vai ser a tua posteridade, a tua descendência. Deus estava dizendo isso para ele. Então, às vezes, nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar que vai acontecer. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer isso. Mas se não fizer, é Ele, não tem problema, Ele é Deus. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso sonhar com isso. Deus conduziu ele até lá fora e mostrou e disse: conta essas estrelas. Olha para elas. E quando Abraão olha para aquelas estrelas, ele começa a contar, e claro, aí os olhos espirituais dele se abrem. Para os nossos olhos espirituais se abrir, nós precisamos confiar no que Deus está dizendo. Confia. Quem você quer que seja salvo, confia que Deus pode mudar essa questão aí. Mas você precisa acreditar, você precisa crer. Observe que um velho de 90 anos, com os olhos acansados, era Abraão. Talvez alguém possa ter olhado e dizer: não é doido, está contando as estrelas. Um homem já no final da sua vida, no resto de sua vida, mas estava lá contando as estrelas, porque Deus disse: conta se é que tu podes. Vai lá, conta. Um homem sem sonho é um homem morto. Meu amado, não pare de sonhar com a conversão da sua casa. Não pare de sonhar com a conversão do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Não pare de sonhar. Continue sonhando que a sua casa vai ser uma casa salva pelo nome de Jesus. Não pare. Os sonhos dão dinamismo à vida de qualquer pessoa. Deus, Ele nos fez assim. Uma pessoa frustrada, ela não consegue sonhar. Mas aqueles que não têm essas frustrações, eles sonham com um dia melhor, com algo melhor, com uma felicidade melhor. Deus nos fez assim.
para tirar a mulher da costela do Adão, Ele fez ele dormir e sonhar. Ele nos faz sonhar. Então sonhe, não pare, fique. Puxa vida, como é maravilhoso eu ter o meu filho lá transformado, mudado na presença de Deus. A minha casa. Conte, Abraão, as estrelas, disse o Senhor. Conte. Assim, irmãos, nós precisamos agir. Claro, não sair por aí contando estrelas, não. Mas sonhe. Um sonho daquela coisa que você imagina, que você quer, de mais maravilhoso para a sua casa, a sua vida, o seu bairro, o seu vizinho. Sonhe que essa nação tão grande que nós vivemos vai ser uma nação em que vai causar inveja às outras, em que Deus vai mudar todas as coisas, vai levantar e vai transformar. Assim, isso é sonho. Mas não podemos deixar de sonhar. Amém? Deus ajude a cada um de nós. A vida do servo, a vida do discípulo de Jesus, é uma vida em que se deve abraçar a aliança com Deus. Abre aí, no capítulo 17, versículo 4. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. No momento que ele muda o nome de Abrão para Abraão, ele diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Olha o que é que Deus está dizendo para Abraão. Amado, abrace a aliança de Deus. O servo, o discípulo de Jesus, ele precisa abraçar essa aliança. A aliança é um compromisso, ela é um pacto, ela é um contrato. A aliança ela é isso. Deus garantiu que Ele daria essa promessa. Disse para ele: você vai ser pai de numerosas nações. Aqui Deus faz essa aliança com ele. Deus, Ele disse para ele: olha, isso aqui vai acontecer. Você crê, Abraão? Se Deus disser para você que toda a sua casa será salva, você crê? O nome de Abraão foi mudado, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, para que ele não se esquecesse, toda a vida que o nome dele fosse citado, não esquecesse da promessa que Deus havia feito a ele, feito para com ele. Muitas pessoas querem ser abençoadas. Isso é normal, querer ser abençoado. Mas as pessoas não querem dar valor a essa aliança com Deus. Eu quero bênção. Mas que pacto você está firmando com Deus? O que você está disposto a assumir? Que compromisso você está disposto a assumir com a aliança de Deus? E aqui, amados, vem algo muito interessante para as nossas vidas. Porque nós queremos sim, de todas as formas, nós queremos abraçar essa aliança. Mas até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço por isso? Até que ponto nós estamos dispostos a olharmos para tudo isso aqui e dizer assim: Senhor, eu firmo essa aliança contigo e vai ser até a morte. Porque Apocalipse diz que aquele que perseverar até a morte receberá de Deus a coroa da vida. Deus ainda diz que vai dar do maná, vai nos alimentar com o maná. Não é isso, Socorro? É isso. Nós falamos terça-feira sobre esse assunto. Então, a vida do servo de Deus, a vida do servo, do discípulo de Cristo Jesus, ela precisa, em sexto lugar, ser uma vida de abnegação. Abnegação. Vá comigo aí no capítulo 22, versículo 2, para nós encerrarmos. Capítulo 22, versículo 2. Aqui Deus põe Abraão à prova. Deus já tinha feito tudo quanto era necessário, mas Deus precisava de uma prova de Abraão. Não que Deus não soubesse do coração dele, porque Deus conhece o coração de todos nós. Mas Deus faz prova para saber até onde nós vamos, até onde nós estamos dispostos a obedecê-lo. Então olha o que ele diz para Abraão. Acrescentou Deus: toma teu filho,
teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Como todos nós sabemos dessa história, com certeza Abraão relutou muito, porque quem era Isaque? O filho da promessa, aquele filho que Deus o havia prometido na sua velhice, o filho que ele amava, um filho em que talvez fosse o maior orgulho de Abraão. Deus havia prometido isso a ele, e agora ele, com mais de 90 anos, ele teve esse filho. E Deus disse para ele: Abraão, eu quero teu filho em holocausto, me dá esse teu filho. Eu fico imaginando o que significou para Abraão dar o seu filho para Deus. A vida do discípulo de Jesus precisa ser uma vida de abnegação. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, porque ali você irá me oferecê-lo em holocausto. O Senhor estava dizendo para ele. Deus lhe fez uma prova. As nossas vidas precisam todos os dias ser uma vida de abnegação. Claro, Deus não vai pedir teu filho, Deus não vai pedir tua filha, mas há tantas coisas que Deus quer que saia da sua vida. Deus, Ele quer que você olhe para Ele, não para as coisas que estão em sua volta, ao seu redor, o seu trabalho, as suas diversões. Quantas e quantas vezes alguém chega na tua casa, no horário de você vir para o culto, e você simplesmente não vem para o culto e fica em casa fazendo sala para aquela pessoa. Abnegue a isso. Abnegue. Deus é muito mais importante do que tudo que nós possamos pensar ou imaginar. Deus é aquele que merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. Aliás, Ele nos dá tudo quanto nós temos e precisamos. Paulo disse para ele: a tua graça me basta. A graça de Deus basta para a vida de cada um de nós. Mas às vezes, sabe o que é que nós fazemos? Nós fazemos a nossa vontade, nós não nos abnegamos daquilo que é necessário. Nós enchemos o nosso ego, nós pegamos o nosso prazer e colocamos em primeiro plano, e depois, se der, eu vou adorar a Deus. Assim o povo de Deus tem agido. Assim muitos têm agido. Abnegação. Abraão, ele aceitou o desafio. Ele abriu mão da sua alegria. Isaque era a sua alegria. Abraão, aqui ele recebeu de Deus algo em que nós podemos dizer assim: puxa vida, isso aqui é difícil. Era difícil sim para Abraão. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que lá no fundo, no coração de Abraão, ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa. Deus havia pedido o seu filho, mas Deus com certeza iria dar um jeito na situação. Então o que é que ele disse? Ele disse: eu dou, porque o Deus que deu, então Deus pode levar. E ele foi para fazer o sacrifício do seu filho. E o que aconteceu na história todos nós sabemos. Por abnegação de Abraão, Deus providenciou o cordeiro para que se fizesse o sacrifício, e assim o filho dele não fosse sacrificado. Quando ele estava pronto a sacrificar o seu filho, a voz do anjo veio e disse: opa, não faça mal ao garoto, porque Deus já sabe da tua obediência. Será que Deus já sabe da minha e da tua obediência? Será que essa abnegação tem surgido e florido nos nossos corações? Será que tem sido assim? Jesus disse algo interessante. Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos seguir a Jesus. A abnegação precisa estar nos nossos corações todos os dias. Jesus, Ele é o autor da vida. Ele é merecedor de toda a nossa adoração e nossa honra. Então, como os discípulos de Jesus, como os discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, renunciar a tudo quanto está atrapalhando a nossa caminhada cristã. Nós precisamos
ter um caráter moldado na presença de Jesus. Nós precisamos sonhar com o inusitado. Sonha aí que a tua casa vai ser transformada, amém. Nós precisamos abraçar a aliança que Deus tem colocado diante de nós. E nós precisamos ser servos e servas de uma grande abnegação. Então, amados, são essas lições que nós podemos tirar aqui de Abraão. São essas lições que nós podemos colocar em nossa vida. São essas lições que nós podemos tomar como exemplo de uma caminhada que agrada o coração de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe as nossas vidas. Que a gente não esqueça de quem nós servimos e de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Porque nós estávamos no mais profundo do lamaçal dos pecados, mas Ele nos tirou de lá, nos banhou e nos deu novas vestimentas. Amém? Foi isso que Deus fez na minha vida e na sua vida. Então, que a sua vida como discípulo de Jesus possa ser uma vida em que agrade a Deus em todas as situações. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos não esquecer de tão grande e maravilhosa verdade. Amém?